Olá, meu nome é Marta Metzler e este é o canal Ser Irresistível. Hoje eu vou retomar a questão da comicidade, porque ela é sem dúvida um recurso muito poderoso e que a gente pode utilizar em diversas oportunidades. Tanto em circunstâncias pessoais, por exemplo, em certas situações em que a gente precise e possa desfazer a tensão, quanto nas profissionais que a gente vem abordando aqui, como uma apresentação, uma palestra, uma aula. Quando nos apresentamos em público, o fato de termos que nos colocar diante de várias pessoas nos deixa nervosos de saída. Isso porque nos esquecemos de que no início de qualquer apresentação, a plateia tende a estar receptiva ao palestrante. Ela está ali para gostar, ela veio para nos ouvir. Então podemos usar os primeiros minutos da nossa fala para nos relaxar e também relaxar a plateia, criar uma conexão com os espectadores logo no começo, como um acordo de que teremos alguns momentos juntos, então que sejam momentos prazerosos. Estamos ali para compartilhar experiências, compartilhar saberes. É o que a plateia quer e é o que nós queremos. Então, para desfazer essa tensão inicial, podemos usar o recurso da comicidade, assim como podemos utilizá-lo mais adiante quando a fala se estende um pouco mais ou quando o assunto é muito árido, para dar uma relaxada, um respiro na explanação. Eu vou retomar o seriado Friends como referência cômica, lembrando que a gente pode observar esses traços de comicidade em diversos filmes, séries, peças de teatro, esquetes de humor. Até porque a tradição cômica é milenar. Esses exemplos que eu estou dando aqui aparecem já nas comédias clássicas da Grécia do século V a.C., na Roma antiga, nos espetáculos de feira. Eu vou voltar a falar sobre um dos recursos que eu mencionei no último vídeo, que é o qui pro quo, que vem do latim quid pro quo, que quer dizer uma coisa pela outra, ou seja, tomar uma coisa ou pessoa por outra. Em Friends temos vários exemplos, vou citar alguns. No episódio da lavanderia, que é o episódio 5 da primeira temporada, temos as cenas do Joey com a Mônica. O Joey havia reencontrado uma antiga namorada, Angela, e queria retomar o namoro com ela. Mas a Angela já estava em um relacionamento com outra pessoa. O Joey arma então um jantar de casais com a Angela e o namorado, mas para isso ele precisa levar alguém e convida a Mônica. Só que para convencer a Mônica a ir a esse encontro, ele mente, dizendo que o namorado da Angela é irmão dela. E aí toda a sequência de cenas do jantar se desenrola em função desse engano. O público sabe que aquele homem não é irmão da Angela, mas a Mônica não sabe. Eles agem como namorados e aquilo vai deixando a Mônica horrorizada. Como é que dois irmãos estão se pegando daquele jeito? É esse uma coisa pela outra, nesse caso, o namorado tomado por irmão, que gera a comicidade no público, por conta dos sustos que a personagem da Mônica vai levando a cada carícia e beijo trocado. Para isso, claro, é fundamental que a plateia saiba que se trata de um engano. Se não soubéssemos, sentiríamos a mesma repulsa que a Mônica sente. E veja, essa repulsa, assim como todos os sentimentos que os personagens cômicos sentem, experimentam, não são profundos ou pesados, porque senão não haveria graça. Mesmo quando os personagens passam por alguma dificuldade, não temos a sensação de gravidade. É como se os sentimentos ficassem um pouco na superfície e logo resultam em nada. O filósofo Immanuel Kant já anunciava que o riso nasce de uma expectativa que se resolve subitamente em nada. Os personagens cômicos também não são profundamente delineados em sua psicologia, porque são menos indivíduos que arquétipos, são meio que uma representação de certos traços comuns da humanidade. Aproveito aqui para sugerir a leitura de um clássico da comédia universal, que é a peça Os Dois Menechmos, de Plauto, que foi escrita por volta dos anos
200 a.C. É uma peça em que o quiprocó se dá pela confusão entre gêmeos. De novo, o público fica sabendo que há 2 personagens gêmeos, mas todas as confusões vão acontecendo porque os outros personagens da peça só sabem da existência de um deles e tomam as atitudes dos 2 como se fosse uma pessoa só. Mas voltando ao Friends, mais adiante na temporada 8, no episódio em que o Brad Pitt faz uma participação, temos um exemplo bem especial para a gente comentar. Ele faz um personagem que é um ex-gordo. Ele era amigo de escola do Ross, da Mônica e da Rachel. Na época, ele era obeso e reaparece agora com o corpo sarado. A Rachel perde o momento em que ele é apresentado ao grupo e, por isso, não sabe de quem se trata. Quando o vê, acha ele lindo e fica interessada nele. Mas ele a odeia, porque nos tempos de escola, a Rachel o desprezava. Ela era a popularzinha, líder de torcida, que não prestava atenção nele. Então a cena se desenrola por conta desse engano da Rachel, de tomá-lo por outra pessoa. Aqui vale abrir parênteses para chamar a atenção para a temporalidade de algumas piadas. Nem sempre se ri das mesmas coisas em tempos diversos. A comicidade é a mesma na estrutura, mas o conteúdo da graça pode ficar datado. Então é importante lembrar que Friends foi feito em outro momento histórico e é repleto de piadas que hoje causam constrangimento, porque há piadas gordofóbicas, homofóbicas e também com relação à idade. Isso hoje não tem a menor graça, porque já repensamos vários aspectos das relações humanas. A comicidade ela é cultural e varia conforme o espaço-tempo em que é produzida. Piadas sobre a sexualidade do Chandler, por exemplo, são recorrentes e hoje provocam desconforto. E quando há desconforto, a gente não ri. Então precisamos relativizar, situando historicamente a observação de acordo com aquele espaço-tempo. Ainda sobre esse episódio do Brad Pitt, é importante acrescentar que ali se forma um duplo fundo, pelo fato de o Brad Pitt ser um ator muito conhecido já naquela época e que namorava a atriz Jennifer Aniston, que faz a Rachel. O efeito cômico meio que se duplica em camadas numa superposição de ficção e realidade. Não só a situação das personagens é cômica, mas pelo fato de termos conhecimento da vida dos atores, e todo mundo conhecia bem aquelas vidas, a comicidade extrapola a própria cena, porque é o Brad Pitt dizendo que odeia a Jennifer Aniston, em alguma medida. E veja, isso não nos descola da cena, porque a ficção, seja no teatro, na produção audiovisual, é sempre um acordo firmado entre a cena e o público. A plateia sabe que é ficção, mas se permite embarcar, acreditar. É um código compartilhado, um jogo que se estabelece no conjunto palco-plateia. E é isso que faz com que nós admiremos não só os conteúdos, mas também nos encantamos com a forma da arte. Seja nos espetáculos cênicos, nos livros, na música. Esse é o convite que a arte nos faz. Fruir não apenas os conteúdos das obras, mas também perceber a estrutura na qual se apresentam. Que lindeza que é isso! Por hoje a gente fica por aqui. Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal. É só clicar nessa carinha aqui. E clica também lá no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Beijo!